convidados novamente aqui para discutirmos, para falarmos um pouco sobre as profecias messiânicas. O que vejo muito na internet são as dúvidas que as pessoas têm a respeito da vinda de Cristo, como foi, por que foi, em que ano foi profetizado. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Um pouquinho sobre essas profecias. Então, a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus seria Gênesis 3,15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dele. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só que tem duas profecias que já foram cumpridas, que seria que ele nasceria da semente de uma mulher e derrotaria Satanás. Lucas 1, 34, 35 é o cumprimento da primeira profecia, da primeira parte dessa profecia que diz que ele nasceria da semente da mulher. Lucas 1, 34. Vocês podiam ler daí, né? A produção podia ler. 1, 34, 35 diz: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui se cumpre Gênesis 3,15. Uma parte, outra parte de Gênesis, que o Messias derrotaria Satanás. 1 de João, verso 3, 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, ele veio para derrotar Satanás, que tinha todo o direito, digamos assim, sobre o povo judeu. Porque cada vez que eles pecavam e não conseguiam, nesse tempo, ou morriam antes de fazer o sacrifício, ou não conseguiam ir até Jerusalém fazer o sacrifício, ele poderia acusá-los do erro. Jesus derrota isso lá na cruz do Calvário. Ele expõe a vergonha a Satanás, ele derrota as obras todas de Satanás com relação à vida do judeu. O Messias seria descendente de Isaac. Gênesis 21, 12. Só dando uma pincelada, porque tem N versículos esparramados aqui na Bíblia que falam disso. Então vamos procurar pegar na criação, os profetas depois e os textos históricos. 21, Gênesis 21, 12. Diz assim o texto: Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. De Isaque viria Jesus Cristo. Lá em 1 de Samuel diz: da tribo de Judá nasceria o Messias. Tudo isso comprovando, lembre bem, são 307 profecias acerca da vinda dele. Estou pegando algumas só. Que o Messias seria descendente de Jacó. Gênesis 28, 14. Os judeus, vocês sabem que não aceitam Jesus até hoje. Salvo uns poucos convertidos, na maioria, o judeu nem conhece quem é Jesus, não sabe quem é. Se for interrogado hoje ali o povo de Israel acerca de Jesus, eles não sabem quem é. Gênesis 28, 14. Diz assim: E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente,
e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, em Isaac, em Jacó, seriam benditas todas as famílias, ou seja, judeus e gentios. E da semente de Isaac viria também o Messias. O Messias seria descendente de Boaz e de Ruth, numa mistura aí entre um judeu e uma gentia. Está lá em Ruth, capítulo 4, verso 12 a 17. E seja a sua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela. E o Senhor lhe deu a concepção e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aqui já é a figura, porque Boaz já era uma figura de Cristo, porque ele remiu a Ruth, ele pagou um preço por ela, pagou tudo por ela. E aí diz: ele será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. Ele veio dessa descendência, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, da onde veio o Messias. Então toda a genealogia de Jesus Cristo e toda a profecia a respeito de onde ele viria se cumpriu cabalmente, exatamente da maneira como está escrito. E muitos ateus e muitos ex-teólogos ou teólogos ainda duvidam desse tipo de passagem, da profecia em si. E o judeu também, por detalhes que lhes escaparam, ou não tiveram vontade de ler, ou não têm vontade de ler ainda tudo nos mínimos detalhes, porque é impossível se cumprir, por exemplo, em Cristo, tão perfeitamente as profecias da maneira como foi cumprido. Tudo foi cumprido nele, tudo, exatamente tudo. O Messias não teria nenhum osso quebrado. Números 9:12. 9:12. No mês segundo, no dia 14 da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão, ou seja, a Páscoa do Senhor, onde era sacrificado um cordeiro. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Jesus tinha que cumprir nele tudo que estava no Velho Testamento. Ele vai e cumpre. Quando? Quando ele vai para a cruz. Dele não foi quebrado osso algum, intacto. Assim como tinha que ser o cordeiro oferecido para sacrifício. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês e falo os versículos. O Messias seria um profeta. Está lá em Deuteronômio 18:15. E o cumprimento em Mateus 21:11. Deus falaria através do Messias, Deuteronômio 18:18. Cumprimento, João 12:49. O Messias seria feito maldito para redimir o homem, Deuteronômio 21:23. Cumprimento, Gálatas 3:13. O Messias seria exaltado por Deus com poder e força, 1 Samuel 2:10, a profecia, cumprimento dela, Mateus 28:18. O Messias seria descendente de Davi, 2 Samuel 7:12-13, a profecia, cumprimento da profecia, Mateus 1:1. O Messias seria rejeitado pelos gentios e foi rejeitado pelos judeus, no caso. Veio para os que eram dele, mas os dele não o receberam. O Messias declararia que ele era o Filho de Deus. Salmo
capítulo 2, verso 7, cumprimento João 9:35 a 37. O Messias receberia autoridade sobre todos. Salmo 2:8, cumprimento João 17:4 a 24. A própria palavra, ela mesma se explica. Ela mesma, aquilo que está escrito em Gênesis, vem testificando nos profetas, depois testifica no Jesus nos dias de sua carne e testifica nas cartas de Paulo. É isso, a beleza é tremenda de tudo isso, porque foram 307 profecias, não foi uma ou duas, 307, porque Deus sabia com quem ele estava lidando. O povo judeu era muito cético. E hoje tem muita gente cética. E muito ateu. Muitos evangélicos que já confessaram a Jesus e hoje desmentem a sua confissão. Muitos. O número é assustador. Só algumas. 10 profecias já estaria bom para aquele que tem fé. Porque você tem que receber essa palavra, toda ela por fé. Se começar a raciocinar, buscar livros históricos, querer comparar um livro com a palavra, um livro que um homem escreveu, não vai dar certo. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esses homens falaram, mas não falaram de si mesmo, porque, gente, é impossível. É só você pegar para ler o que Moisés aqui supostamente escreveu. O fim da vida dele, estou falando supostamente porque o fim da vida dele e a morte dele não foi ele que relatou. Mas o restante foi, recebendo as leis no monte. Como que da cabeça de um homem poderia surgir tanta história com tanto detalhe que iria se cumprir ali na frente? Como? Impossível. Muito. Moisés foi o maior profeta de todos os tempos. Nunca mais existiu um como ele. E ele escreve o que ele recebeu de Deus, com detalhes que são também assustadores, mas as pessoas preferem crer nas mentiras que são lançadas pelos homens do que crer nesse Jesus e nesse Deus maravilhoso, que já de antemão, ele criou Jesus Cristo, porque se você pegar Gênesis, capítulo 1, verso 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quem estava lá com ele? Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. E os anjos, os espíritos que depois tomariam forma. Os anjos vêm para a terra várias vezes durante o Velho Testamento, tomam forma humana para participarem da história que Deus escreveu. Jesus também, quando se relata algum fato onde aparece anjo com letra maiúscula, anjo do Senhor, era o próprio Jesus. Não tem como uma mente inventar tanta história com tanto detalhe, não tem como. Já desde Gênesis, como que ele recebeu? Ele recebeu de Deus tudo isso. Talvez ele tenha tido muita dificuldade para entender. É óbvio que quando ele profetizava, porque o profeta profetiza no Velho Testamento, mas ele não sabe dos detalhes. Eles não sabiam dos detalhes de como isso tudo ia acontecer. Quando em Oséias, capítulo 11, verso 1, Deus diz, do Egito chamei meu filho. Jesus não nasceu no Egito, Jesus nasceu em Belém. E por que ele diz do Egito eu chamei meu filho? Porque iria se criar uma situação onde Maria e José teriam que fugir da onde eles estavam, para depois dali 3 anos e meio, eles serem chamados de volta, porque Herodes, que tinha mandado matar os primogênitos, tinha falecido, e com ele o edito que ele tinha promulgado aí para o povo. Tudo tem
um porquê dentro da palavra. Tudo tem. As promessas não são insanas, baseadas em nada. Elas são baseadas na palavra do Deus Altíssimo, que se revela a Moisés em primeiro lugar e vem se revelando aos homens até hoje. Até hoje. Ele revela propósito, ele revela destinos, ele revela, ele revela tudo que ele tem e que ele tem para dispensar para um filho. Ele revela, e ele revelou. Como é que nós fomos criados, quem é ele, quem sou eu e você. Mas tem gente que prefere acreditar em falácias do que acreditar em fatos. A Bíblia são fatos narrados, não é uma utopia, um sonhozinho, umas escritazinhas. É a palavra, é a boca de Deus que foi revelada aos profetas no passado, que se cumpriu em Jesus Cristo, cabalmente se cumpriu em Jesus Cristo. Tem mais alguma coisa para se cumprir? Nós vamos falar disso no próximo programa. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.